No centro da sala, terceira temporada aqui no Colégio Romero Sartori. Hoje vamos entrevistar o professor Alex Ornold. Ele não dá mais aula para o terceiro B, mas a sua importância, o seu significado e a sua dinâmica foi tão relevante que esses alunos, apesar de não terem mais aulas com ele, quiseram entrevistá-lo para a sua revista. Então eu passo a bola agora para a revista Vitalis. Chamo agora o professor Alex para entrar, nosso entrevistado. Uhul! Bom dia, professor. Bom dia. R$2 ou um presente misterioso? R$2. Ah, não tem. Não tem? Tomara que vai receber, viu? Bom dia, galera. Obrigado. É um presente ou não? Claro que eu quero um presente. Uau! Obrigado, hein? Obrigado. E aí, começamos? A gente vai começar fazendo umas perguntas sobre sua vida pessoal. Professor, aqui. Fala em alto, eu sou o senhor. Qual o seu nome completo e a origem dele? Alex de Oliveira Ornold. Oliveira eu não levo em consideração, só o Ornold, que eu considero um sobrenome mais forte, origem alemã. É da família Arnold, inclusive ali no primeiro ano, né? Tem a minha prima, que é dos Arnold, né? Então o meu sobrenome tem inclusive um erro de ortografia, né? Eu sou oriundo da família Arnold da Alemanha. Então virou Ornold, erro de cartografia não, né? Ortografia que acabou colocando o O. Então provavelmente a pessoa lá no cartório fez um A mais puxadinho e acabou sendo Ornold. Mas o Oliveira eu não levo em consideração, não sou muito fã do Oliveira. Só por causa dos nomes dele, dos substantivos. Qual a data do seu nascimento? E tem algum acontecimento histórico especial? 9/8/1982, 43 anos, mês de agosto, mês de liderança, os leoninos, muito eu gosto. E, provavelmente, né, no futuro aí, talvez seja o líder de vocês. A minha data é isso. Você é de onde? Quando chegou em Foz? Sou de Foz do Iguaçu, já morei em várias cidades, nasci aqui mesmo, né? Inclusive, quando eu tinha pouca idade, né, vamos dizer assim, recém-nascido, fui embora para o Paraguai, né, onde o meu pai, um cara, vamos dizer, de milionário no Brasil, virou um pobre, quebrado, conforme eu tenho nas minhas aulas de educação financeira, onde voltamos, né, com uma mão na frente e outra atrás, onde de pobre ao extremo, né, é uma vida muito. A gente foi conhecendo outras cidades daí, onde meu pai sempre foi um cara trabalhador e levou a gente para conhecer muito. Mas eu te falo outra coisa. Você torce para um time de futebol? Bom, meu time de coração, São Paulo, né? Coisas, né? E que o Corinthians vá para a segunda divisão, né? E o Palmeiras não seja vencedor de nada, né? Mas o São Paulo, né? Eternizado no meu coração, né? Um mantra. Eu tenho aqui, todo mundo sabe, né? Praticamente. Até esse ano 2025 eu não estou usando tanto, né? A roupa de São Paulo, que o Palmeiras usava, mas nos últimos tempos, não sei se o São Paulo está também, mas São Paulo é extremamente São Paulino. E amanhã vamos ganhar do Flamengo. Escreva isso, vai estar no gravado no YouTube. Em que curso você se formou e qual a universidade? Eu me formei em licenciatura em matemática pela UniOeste, universidade pública, né? Espero que quem está no terceirão possa deslumbrar isso, né? Ir para uma faculdade, né? Independente do curso. Mas sou formado em matemática, especialista em educação matemática, né? Pelo curso superior, onde me agregou tudo que eu tenho na vida hoje, né? Agradeço ao meu pai, agradeço a Deus por ter me colocado na universidade, né? Era uma coisa que naquele momento a gente não sabia. Fui o primeiro, né, da família a ter um curso superior. Eu fico feliz por isso, né? Muito grato. Mas matemática é um ponto forte. E educação financeira, que eu dou aula para alguns, né? Agora, esse ano, do ano passado, veio a calhar porque, né, me considero um nato investidor e acabei solicitando para a Janina, né?
reforça a educação financeira para ajudar, mas matemática é muito forte. Você é casado, tem filhos e quais os nomes? Sou casado no papel, né? Casado no papel, casado religioso, tenho 2 filhos, né? O nome da minha esposa Luana, algumas pessoas conhecem, né? O nome dos meus filhos, o Theo, né, que é o mais velho, faz 17 anos em agosto, né? E o Ravi, que vai fazer 5 anos agora, no dia 28 de novembro. Então, o Theo, né? Todo mundo sabe que é o Theo de Teorema, né? O nosso Theozinho, né? Que é o maior fruto que a gente matemático pode fazer. Minha esposa é matemática também, assim como eu. E o nosso Theo e o nosso Ravi. Então, aí. E não pretendo ter mais filhos, tá? Então, já fica bem ciente. Qual é a sua cor preferida? Minha cor preferida? Minha cor preferida? A minha cor preferida eu não tenho. Eu tenho a cor despreferida, né? Detesto verde. Odeio verde. Então, algumas pessoas sonorizadas sabem o motivo real e porquê, não é? E as brincadeiras à parte, 100 mundiais aí, né? Já sabem que eu detesto verde. Então, a cor preferida eu não tenho. Gosto muito de preto, vermelho, branco, mas detesto verde. É a minha cor despreferida. Eu não tenho uma cor preferida, eu tenho a despreferida. Quando era mais jovem, pensava que o futuro faria o quê? Quando eu era jovem, e continuo jovem, tá? Em espírito, tá? Só meu RG que é velho, né? Ok. Eu pensava em ir embora de Foz do Iguaçu, ganhar dinheiro fora. Não esperava nada desse futuro que é hoje que eu sou, né? Então, na idade de vocês, eu queria fazer minha faculdade, estudar, né? Que no intuito eu não queria fazer matemática, eu queria fazer engenharia. Mas o meu primeiro curso era para fazer medicina. Até que um dia eu fui no hospital, olhei sangue, quase tive um treco assim muito estranho, né? Eu falei, medicina não é o caso, né? E então o meu futuro era estar fora de Foz. E ainda tenho, talvez, a ideia, né, de conhecer a Alemanha, é uma meta, um sonho, né? Minha família é oriunda, né, da parte do pai da Alemanha, eu quero conhecer os meus filhos. Inclusive, aproveitando, né, a gente está fazendo a documentação dos meus filhos para eles se tornarem alemães, cidadania alemã. Então, o futuro era morar fora. Ainda não deu certo, mas tudo que eu tenho hoje está muito bem, obrigado. No futuro, ou seja, o meu presente agora está muito bem, obrigado. Qual o seu carro dos sonhos? Meu carro dos sonhos? Bom, meu carro dos sonhos eu já tive, já na realidade, né? Então, até meus alunos já até conheceram essa história, né? Eu nunca falava que era eu, né? Então, eu contava que tinha um cidadão que teve uma caminhoneta e trocou por terreno, né? Então, o meu carro dos sonhos era ter uma caminhoneta. Em 2020, eu tive um resfriado além daquilo que eu esperava, pandemia, então eu acreditava que poderia acontecer alguma coisa, porque muitas pessoas estavam internadas, tais, essas coisas, e o meu resfriado não passava. E aí eu construindo a minha casa, cheguei na minha esposa que estava grávida do Ravi e falei, vou comprar a minha caminhoneta. Eu não sei se eu vou bater minhas botas agora na pandemia, fiquei com medo, né? Um dos meus poucos medos que eu tive na vida. E comprei a minha caminhoneta, meu carro dos sonhos. Passou menos de um ano, aquela psicologia do ter se passou, a minha esposa teve a maravilhosa ideia de trocar a minha caminhoneta por terra. Inclusive, né, eu tenho lá em casa um saquinho de terra, que é a nossa terra lá do nosso lote. Então, a gente trocou, então, não me arrependo, mas eu já tive o carro dos meus sonhos, então, que era a minha caminhoneta. E agora, não tenho pretensões mais nenhuma com o carro. Então, tenho hoje 20 Palio, né, e tenho um Corolla, mas não tenho pretensões mais nenhuma. Então, o carro dos meus sonhos já tive, já conquistei. Professor, e quando você atuou como professor do Estado? Fevereiro de 2011, dia 2 de fevereiro de 2011, professor do Estado, aqui no Almiro Sartori. Eu tive a oportunidade de escolher entre Almiro, Tancredo e Carlos Drummond. Só que em 2006, né, talvez que nem sei se tinha gente nascida já em 2006, né, eu tive a oportunidade de trabalhar aqui por 90 dias aqui no Almiro. A gente vai conhecendo pessoas e depois de um tempo, né, que eu não trabalhava mais como professor, eu passei no concurso e voltei. Então faz 15 anos que eu levo em consideração. Foi dia 2 de fevereiro de 2011.
eu assumi o meu padrão aqui no Almiro Sartori, onde foram convocados, né, o professor Alex, né, então acho que não era da era de vocês, era aquele professor ruim, aquele professor chato, né, rigoroso, não deixa de ser ainda hoje, né? E hoje eu acho que não, acho que eu mudei com a vida dos meus filhos, né? Me deram uma mudança radical e acredito que seja um professor mais adequado a algum de vocês aí, talvez, né, um cara mais legal e que faz muita piadinha aí, né, com vocês, sarcástico. Pegando esse gancho, eu quero saber o que é ser professor pro senhor. O que é ser professor para mim? Cara, primeiro, me dá dinheiro. Então, eu não sou aquele professor que trabalha por amor. Não sou aquele professor que tem aquele dom. Aí eu venho aqui porque eu gosto de dar aula. Não, eu gosto de trabalhar para ganhar dinheiro. E como eu fiz matemática, acabou ocasionando querer um professor e sempre tentando melhorar da melhor maneira. Então, ser professor para mim, além de ser um dom, é uma coisa que a gente consiga, então, né, passar todo aquele conhecimento, transmitir o conhecimento, fazer a construção do conhecimento junto, né, a qualquer pessoa, independente se é aluno ou não, né. Então, inclusive, a gente não é só professor aqui com vocês, né? A gente é professor lá dentro da sala de professores, quando o professor Celso fala alguma coisa, a gente aprende com ele. A Cris fala alguma coisa, a gente está aprendendo. Eu falo alguma coisa, a gente aprende. Então, o professor é isso. É o lado de você poder conversar e fazer a construção do conhecimento. Mas, em si, eu sou professor para ganhar dinheiro. Se não fosse professor, o que você faria? Se eu não fosse professor, essa é boa, né? Essa faz tempo que eu não paro. A minha ideia, conforme eu tinha falado anteriormente, era ser engenheiro. Que, inclusive, eu terminei o meu curso de engenharia, né? No ano, em junho desse ano. Eu acredito que eu seria engenheiro civil. Então, mas vou dizer para vocês, não sei apertar nenhuma tomada. Eu fiz o curso de engenharia, né, sei a teoria, mas se você pedir para mim trocar essa lâmpada aqui, eu vou falar que eu tenho medo de altura, não vou subir na escada. Mas eu gostaria de ser engenheiro. Seria, com certeza. Professor, como o senhor se aposentar, o senhor pretende ficar em pós mesmo ou tem outros planos? Quando se aposentar, daqui 15 anos, se não falta as minhas contas, não falha as minhas contas, 15 anos, não. Pretendo viajar pelo mundo. Inclusive, a minha esposa era bem mais nova do que eu, tá? Então, ela não vai se aposentar porque ela não vai dar tempo para ela, porque ela vai ter que seguir meus passos comigo, né? Deus tenha que a gente consiga, né, viver juntos até, né? Eu espero que sim. Então, a minha ideia é viajar, conhecer o mundo. Daí, estar aposentado, dinheiro na conta e fazer o que eu bem gostaria. E volto daquela, Alemanha. Alemanha é o meu foco, minha meta. Não sei se eu vou passar lá muito tempo, mas que eu vou, né? Eu espero ir. Então, a minha ideia, como professor aposentado, viajar e conhecer o mundo. Se você ficasse sozinho no cinema, qual filme você gostaria de assistir? No cinema, sozinho. Essa foi boa, né? Bom, eu gostaria de assistir um filme que seria um suspense, não seria terror. Qual filme eu gostaria, né? Eu já assisti várias vezes, né? Bom, e agora? Filme da Marvel, né? Especificamente Vingadores. Professor, você tem algum hobby? Não entendi, desculpa. Você tem algum hobby? Hobby, alguma coisa que você gosta de fazer? Hobby, eu gosto de fazer. Tenho, mas não sei se eu posso contar aqui. Posso? O meu hobby é... O meu hobby, não, é esse aqui, ó. Levantamento de copo. Ok. Adoro ir no mercado, ver promoção de cerveja, comprar cerveja. Amo, sou apaixonado por isso. Ok? Esse é o meu hobby predileto, né? Eu sempre falo para os alunos que eu não bebo cerveja, mas a minha barriga não deixa esconder isso, né? Então, o meu hobby é comprar cerveja e beber cerveja. Bebo com moderação. Não sou viciado em tomar cerveja porque eu controlo o meu vício. Tá? Se eu falo que eu não vou beber, não vou beber. Então, eu sou bem sincero. Mas o meu hobby é comprar cerveja. Professor, como que você se identifica sexualmente? Como eu identifico? Sexualmente. Ai, e agora? Essa é boa, né? E é isso. Você tem alguma religião? Religião, sou cristão.
O cristianismo seria a minha religião. Né? Igreja católica, dentro do cristianismo, acredito em minha fé, acredito em Deus. Acredito muito em Deus, acredito que tudo tem um propósito, então sou cristão, acredito em Jesus Cristo. E pessoal, falem mais alto, tá? Porque o meu ouvido direito não funciona, tá bom? Então, terminando de responder a sua pergunta, eu acredito muito em Deus, né? Que inclusive eu tenho esse crucifixo por causa da minha fé, né? E também em contrapartida com o pica da ciência, né? Então eu acredito nessas duas coisas, e elas caminham juntas, elas precisam caminhar juntas. Mas a minha fé, junto a Jesus Cristo, Pai do Poderoso, eu te agradeço a Deus a todos os dias por ter estar aqui nessa vida e essas transformações que acontecem. Você tem algum ídolo ou pessoa que admira? Não entendi. Você tem algum ídolo ou pessoa que admira? Tem, meu pai. Meu ídolo. Nem sei se ele sabe, né? Não tenho tantas conversas com meu pai sobre essas situações. Eu e meu pai a gente conversa muito mais sobre dinheiro, mas o meu pai é o meu ídolo, né? Eu admiro muito, estou aqui por causa dele, assim como a minha mãe, né? Então, não é só apenas o meu pai e minha mãe. Mas o meu pai, né? É um divisor de águas para mim, tá? Me deu muitas palavras, muitas sentadas, muitas varadas e me transformou no homem que eu sou aqui. E, então, meu pai e minha mãe, né? Coloca os dois, como seriam os dois. Então, eu sou muito fã, né? São crianças. Ele toca também, inclusive tem aqui o nome dele, né? O nome da minha mãe, né? É uma admiração espetacular que eu tenho dos meus pais. Professor, mudando de assunto, qual a sua estação do ano favorita? Estação do ano favorita? Pá. Bom, quando eu era mais jovem, eu adorava o verão. Né? Verão chegava férias, verão era muitas coisas. Mas daí, ficando mais velho, verificando, acho que agora eu já estou mais para a primavera. Acho que naquele meio tempo, não tão calor, não tão quente, né? A idade vai chegando, os calores vão chegando, então acho que agora eu alterei então, essa minha estação do ano. Então de verão passei para primavera, talvez até inverno. Só inverno, pô, muito frio, né? Então vamos deixar com primavera. O senhor praticou esporte? Sim, qual? Praticava futebol até tempos atrás, mas posteriormente ao meu acidente de moto, acabei deixando o futebol de lado lá. Então, e agora eu estou praticando o CrossFit. Então faz um ano que eu estava muito sedentário, né? Algumas dificuldades para exercer algumas coisas, né? Por causa da minha coluna, a hiperlordose que eu tenho. Então eu acabei começando agora o CrossFit agora. Faz um ano e meio vai completar agora, né? Onde eu já consegui, né, muitas mudanças, né? Em relação à minha coluna, que são muito gratificantes. Então, hoje é o CrossFit. Ontem joguei um futebolzinho, marquei alguns gols, né? Não cheguei ainda na quantidade de gols do professor Celso, mas o CrossFit é meu ponto forte hoje. Se tivesse um superpoder, qual gostaria de ter? Um superpoder. Eu gostaria de ter o poder. E agora? Isso é boa, né? Um superpoder. Eu acho que eu gostaria de ter a imortalidade. Junto com a regeneração. Porque não é fácil, né, você ir para o paraíso, né, ou para o inferno, não sei, e deixar alguém que você ama aqui. Eu já perdi pessoas e a gente vê que as pessoas, né, não querem perder ninguém. Então eu acho que é a imortalidade, então poder sempre estar próximo aqui das pessoas. Yes. Se você ficasse sozinho numa ilha misteriosa para sempre e só pudesse levar um livro, qual seria? Ler um livro, uma ilha misteriosa. Qual livro? E é isso, né? Eu não sei se tem um livro, mas eu colocaria, né? O livro é Como Sair dessa Ilha, né? Não sei se tem esse livro, eu não queria ficar sozinho, não sou fã de ficar sozinho, eu gosto de pessoas, né? Então, inclusive, né, voltando no gancho da pergunta anterior, né, que eu faço CrossFit, ou anterior, qual é o meu hobby, né, beber cerveja, eu sempre tenho que estar com alguém. Eu não gosto de ficar sozinho. Inclusive, quando eu fico sozinho em algum lugar, eu já procuro alguém e tal. Não sou de conversar, né, com pessoas, né, eu sou meio tímido para algumas coisas, mas eu gosto de ficar sozinho. Então, qual seria o livro? Eu acho que, se na biblioteca tivesse, Como Fugir da Saída, né? Como ser resgatado, é um jeito. Professor, o que irrita em você mesmo? Como? O que irrita em você mesmo? O que me irrita? O que me irrita?
em mim mesmo. Essa eu não sei responder não. São tantas coisas, né? Que a gente às vezes tem alguns defeitos, tem qualidade, mas o que me irrita? O que me irrita em mim é, acho que, foi o que aconteceu ontem. Eu tive que chamar a atenção do meu filho, dei umas baitas, umas chineladas nele, e depois eu ficar com dó e lá abraçar ele. Acho que isso me irrita, porque eu tento ser o melhor pai possível, mas às vezes a gente não consegue, né? Fazer aquilo, agradar a criança, né? Agradar todo mundo, né? Então, o que me irrita seria isso. Eu ter que dar as minhas chineladas do meu filho e depois, né, ir lá e ficar com dó dele. Né? E ontem ficou com umas belas marcas, né? Carimbei a havaiana na perna dele. O que gostaria de ter feito e nunca conseguiu? Ser feito e nunca consegui. Não tenho alguma coisa assim. Eu traço metas que eu quero conquistar, então não tenho ainda. Uma coisa que eu não fiz ainda foi assistir o meu de São Paulo, lá no Morumbi, né? Eu estou esperando minhas crianças crescerem para a gente ir em família. Sou um cara muito família. Mas eu não tenho uma coisa assim que eu gostaria de ter feito, eu fiz, então não tenho essa postura para isso. Qual a sua música preferida e cantor ou banda? Raul Seixas. Raulzito, para mim é paixão, né? Conheço todas as músicas, sei todas as letras, não me peça para cantar, porque minha voz é muito desafinada, né? Mas tá certo que ultimamente, né, a gente está curtindo só mais músicas infantis em casa, mas o que me agrada muito mais é Raulzito. Então, a minha música predileta é todos os nomes, não tem uma música específica. Eu sou apaixonado pelas letras do Raulzito, acho bonito, né? Agora vai ter as perguntas da revista. Ela vai fazer a primeira. Essas não eram as perguntas difíceis agora? Vamos lá então. Professor, você pode ir um pouquinho mais para trás lá, por causa da câmera? Fica de lado, né? Não, fica pra Do lado de lá. Como a misoginia estrutural se mantém em institutos como escola, empresa e governo? Bom, estava até conversando sobre isso, né? Então, um sinônimo de machismo, né? Seria então o machismo, né? Para usar essa palavra difícil, ele impera ainda nos corações dos homens, tá, meninos? Vamos ter bastante cuidado sobre essa situação, né? Então ele vai estar inteirado em todos os lugares, porque querendo ou não, a gente acaba sendo machista, a gente, infelizmente, a gente tenta fazer o melhor possível, né? Algumas pessoas que tentam, então no meu caso eu tento ensino para os meus filhos em casa que a gente tem que ter um amor sobrenatural sobre a mulher, né? Mas o machismo ainda, infelizmente, ele está em todos os setores. Então ainda eu sou, vou dizer, porque não tem momentos que você não consegue ser literalmente 100% não ser machista, como a gente espera, né? E com certeza aqui na escola existe o machismo, na sua casa existe o machismo, na sociedade como se existe o machismo. Então ele vai, infelizmente, ainda, né, degradar muitas mulheres, né, vai degradar muita sociedade até a gente conseguir superar isso. Né? Você acha que toda crítica ao feminismo é machismo? Não necessariamente. Né? A crítica, acho que ela pode ser construtiva também, ou destrutiva, mas eu não acredito que toda crítica, né, seja elevada a esse nível. Então, a gente tenta melhorar, né, assim como o machismo, como o feminismo, todas as partes ou os setores têm que melhorar, buscando, né, o melhor para a sociedade. Você acha que existe ódio aos homens dentro do movimento feminista? Existe, né? Assim como do lado dos homens existe um ódio para as mulheres, das mulheres também, né? Dentro do setor vai existir, com certeza existe, né? E o ódio é uma emoção ainda que impera nos corações de muitas pessoas e, com certeza, eu acredito que existe sim ódio, né, por parte, né? Então, independente se você faz parte do feminismo ou não, tem muitas mulheres que têm esse ódio e da mesma contrapartida do homem, né? Tem muitos homens ainda que têm muito ódio pelas mulheres, então eles dispersam. Então eu acredito sim que existe esse ódio. Você acha que é possível ser contra o feminismo sem ser machista? Acredito que sim. Acredito, acho que você pode ter seus argumentos e ser contra o feminismo e assim como ser contra o machismo sem ser, né? Não necessariamente, né? Obrigatoriamente. Então, ser machista ou ser feminista, né? Então, vai levar seus argumentos tentando da melhor maneira. Mas tem como ser sim, eu acredito que sim.
É hipocrisia criticar a misoginia e, ao mesmo tempo, apoiar músicas que objetificam a mulher? Com certeza, acredito, né? Porque a partir do momento que você escuta uma música onde a letra ela é machista, ou ela é feminista, onde vai objetivar a mulher, colocar a mulher como objeto em si, com certeza você está sendo, né, tendo uma má conduta. Então, não acredito. Então, nós homens, então a pergunta era voltada para o machismo, né, temos que tomar muito cuidado com o tipo de letra, né? Eu falo a letra, né, porque às vezes a gente escuta só o timbre, né? Escuta, porque muitas vezes a gente escuta uma música que está no formato inglês e nem sabemos o que está sendo falado lá. E ali a gente está escutando, então muitas coisas. Mas no caso, né, esporádico aqui falando, tem letras de música, né, voltadas, por exemplo, o funk, né, até o sertanejo universitário, que faz a mulher se tornar um objeto. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com aquilo que a gente ouve, para que a gente não está, né, sendo machista, né, e hipócrita, né, de escutar uma coisa e indo contra uma outra coisa. E agora mudando de assunto, sobre a pena de morte. Seria uma forma justa de punir crimes graves ou um retrocesso? E colocam o Estado em fator de assassino. Pena de morte, eu sou favorável com a minha opinião. Opinião Alex. Opinião, se ela vai ser boa para a sociedade, eu não sei, tem que argumentar muito, mas eu sou favorável à pena de morte. Então, porque já tivemos situações na minha família, né, uma pessoa, né, acaba, né, infelizmente, fazendo algo que não deve. Então, tem pessoas que eu guardo rancor, eu guardo ódio, porque para mim a pena de morte deveria ser colocada. Mas se vai ser um bem para a sociedade, não sei responder. Quando eu assunto do feminismo, o feminismo atual ainda luta por igualdade ou se tornou um movimento de disputa de poder? Acho que ambos. Então, existe o feminismo, onde algumas mulheres querem, né, mais se aparecer, mas também, né, outras mulheres lutam, né, para que a igualdade seja realizada. E, infelizmente, a nossa sociedade, falando como o Brasil, Foz do Iguaçu, Portal da Foz, vamos pensar, diminuir o máximo possível, existe muito ainda, né, esse rancor, né, essa falta de igualdade, essa desigualdade, né, tanto quanto então, a gente consegue enxergar, né. Então, lógico que na escola a gente não vai ver tanto, né, então, salarialmente falando, né, professores, tanto mulher quanto homem vai ganhar a mesma coisa, mas em contrapartida fora, você vai encontrar que a desigualdade ela é muito elevada. Então, mas em caso, algumas coisas, algumas mulheres, ou alguns homens, não precisa necessariamente só o feminismo, né? O machismo também só levar em consideração só para se aparecer. Mas eu acredito, né, nessa maior desigualdade que ela possa vir a estar melhorando. A pobreza no Brasil é consequência da falta de oportunidade ou da falta de vontade política de mudar o sistema? Acho que ambos. Então, assim, nós temos que procurar as oportunidades. As oportunidades batem a nossa porta e a gente tem que acreditar nisso, né? Então, a gente tem que verificar. Vocês que estão aqui no terceirão, né, vocês têm a oportunidade, né, de poder crescer, né, profissionalmente, estabelecer e sair, talvez, desse mundo chamado pobreza. Porém, também falta muita, né, estrutura política para que a gente possa melhorar. Só que somente vamos sair desse caso de pobreza extrema se a gente abraçar as oportunidades. E uma oportunidade é você ir para a urna. Não voltar em quem está aí há mais de 10, 20, 30, 40 anos. Nós temos a oportunidade. Então, nós temos que levar isso em consideração. A oportunidade, abraçar as oportunidades. Né? Então, tem muita gente, infelizmente, que acaba ficando naquela mesmice e não aproveitando as oportunidades. Ficar esperando que o político vai fazer alguma coisa por nós. Não. A gente tem que mudar a partir de nós. Então, acreditem nas oportunidades. A justiça no Brasil é realmente cega ou enxerga o peso do dinheiro e dos estados? Ela pesa para quem tem mais dinheiro. Então, hoje, infelizmente, a nossa justiça, né, ela é degradante, né? Então, eu vejo que ela é cega, mas sente o cheiro do dinheiro. Ela vai conseguir. Então, se você tem dinheiro, você consegue ter bons advogados. Se você não tiver dinheiro, você não vai conseguir, né, se lidar com situações. Eu acredito que todo mundo que conhece uma pessoa que já passou por isso, né? Porque a falta de dinheiro, a falta de oportunidade, acabou tendo a sua justiça, né, pesando, né? Nossa revista Detalhes agradece o professor pela entrevista e é isso. Muito Mas obrigado. suas considerações finais, professor Alex, para a gente encerrar. Minhas considerações finais. Bom, galera, muito obrigado pela essa oportunidade de estar aqui.
Faz muito tempo que eu queria ser entrevistado, né? Eu não conto isso pra ninguém, tá? Fica lá, né? Só fazia muito tempo que eu queria ser entrevistado, muito mesmo, né? Sempre olhava o projeto do professor Celso, né? Da melhor maneira possível, né? Fico muito feliz quando vocês me convidam, vêm conversar comigo. E agradecido, tem que agradecer, né? O professor Alex talvez está de saída do Almiro Sartori, né? Infelizmente, mas, né? E eu acho que foi uma oportunidade única. Celso e terceiros anos, obrigado, né, por essa oportunidade que vocês me deram e conhecer um pouco do professor Alex aí, né. Mas eu tenho muita coisa, sou um livro aberto, venham. Assim que fizerem 18 anos, me convidem para um bar.